Olá, eu sou Luiz Cláudio Alba e este é o Virando a Página pela Tati TV. O nosso programa hoje tem o prazer de receber um dos autores mais lidos no país. O autor mais lido na década. Inclusive, são 13 milhões de livros vendidos das suas 27 publicações. Ele é médico, psicoterapeuta, médico psiquiatra e está hoje aqui presente no nosso Virando a Página para falar de um assunto muito bacana. Na verdade, de vários assuntos que compreendem esta questão. Augusto Cury, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso Virando a Página. Obrigado, Luiz Cláudio. É uma honra poder falar sobre, pelo menos um pouco, sobre o pequeno e infinito mundo que nos tece como seres humanos que pensam, a mente humana. E pensa muito, diga-se de passagem. Na verdade, o senhor está aqui em Ribeirão Preto também por uma questão muito importante, que é o lançamento da Academia de Inteligência, é isso? Exatamente. Nós estamos lançando aqui em Ribeirão Preto o escritório central a nível mundial da Academia de Inteligência. É isso. É um projeto que nós desenvolvemos para fazer com crianças, adolescentes e também adultos possam aprender a desenvolver as funções mais complexas da inteligência, como, por exemplo, gerenciar o pensamento, gerenciar o estresse e a ansiedade, proteger a emoção para desenvolver qualidade de vida, superar a timidez e insegurança, desenvolver o raciocínio esquemático, o raciocínio complexo, aprender a trabalhar perdas e frustrações, aprender a fazer de cada momento, seja de dor, perda ou contrariedade, uma experiência única para podermos crescer. A psiquiatria e a psicologia são ciências notáveis, mas, infelizmente, nós investimos muito no tratamento. Nós não investimos no passado em ferramentas para a prevenção dos transtornos psíquicos. Sim. Mas agora estamos muito felizes porque, ao longo de 2 décadas, nós desenvolvemos o projeto Academia de Inteligência, e as crianças e adolescentes poderão ter a oportunidade de uma aula por semana ter esse processo de interiorização e a capacidade de desenvolver as amplas funções do intelecto e da emoção. Que é extremamente importante para se ter uma qualidade de vida, né, professor, doutor? Porque a mente humana ela é uma coisa impressionante. Ela é surpreendente. É surpreendente, exatamente, acho que é a palavra correta. Mas precisamos saber como tratar deste assunto, principalmente, como o senhor diz, na questão do estresse do nosso dia a dia, que é um dia a dia muito turbulento, muito corrido, e aí a gente acaba tendo essa pressão e muitas vezes não sabemos como lidar com tudo isso, né? Você tem toda a razão, Luiz Cláudio. Inclusive, a semana que vem eu devo me reunir com alguns dos grandes esportistas mundiais na Espanha, e eu tenho dito para eles que para suportar pressão, cobranças, autocobranças, para suportar perdas, contrariedades, até vaias e dificuldades nos momentos difíceis que nós passamos, é necessário protegermos a emoção. A emoção é o mais delicado território da mente humana, mas é quase que inacreditável que nós fazemos seguro de casa, seguro de vida, seguro de empresa, mas nunca aprendemos a fazer o seguro da emoção. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para proteger a emoção? Número 1, aprender a doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Sim. Espere o retorno excessivo das pessoas que você se doa, que a sua vida tem grande chance de passar por desertos insuportáveis. Número 2, nunca exigir o que os outros não podem dar. Mais de 90% das correções que pais e professores fazem para com seus filhos e alunos, no exato momento em que eles erram e falham, não contribui para o crescimento deles, porque eles cobram lucidez e coerência no momento que eles estão no foco de tensão. E isso invade a privacidade e traumatiza. É necessário primeiro elogiar, abraçar, acreditar, investir, depois, no segundo momento, apontar o erro. Caso contrário, nós, como eu disse, não contribuímos para a formação da personalidade. Terceira ferramenta, entender que por detrás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucado. E no mundo todo nós estamos assistindo uma sociedade superficial, estamos adoecendo rápido e coletivamente. Nesses 60 países, ou mais de 60 países em que eu sou publicado, tenho procurado alertar através dos meus livros que a humanidade tomou o caminho errado, em especial as sociedades modernas. Nós conhecemos cada vez mais o imenso espaço
que nós nunca pisaremos, e o pequeno átomo que nós nunca veremos, mas não conhecemos as camadas mais profundas da nossa mente. Como proteger a emoção, como gerenciar pensamentos. Para você ter uma ideia, cada pensamento perturbador é registrado no exato momento em que ele é confeccionado. E nós temos 5 segundos no máximo para criticar, reciclar, confrontar, como advogado de defesa, impugnando no silêncio da mente para que ele não seja registrado e não acumule lixo na memória humana. E quase ninguém sabe disso. É por isso que a Academia de Inteligência, ela objetiva preparar as pessoas, não apenas aqui, há mais de 20 países interessados em desenvolver a Academia de Inteligência. Enfim, ela objetiva fornecer essas ferramentas para que os alunos possam ter mais possibilidade de ter saúde psíquica nessa sociedade altamente estressante. E eu gostaria de convidar todas as pessoas que quiserem, na Avenida Independência, em Ribeirão Preto, a conhecer a Academia de Inteligência, a levar o seu filho para ter uma aula gratuita, a conhecer também os cursos que nós temos para adultos. Nós acreditamos que vamos dar uma pequena contribuição para ter uma sociedade mais feliz, generosa e saudável. Sem dúvida nenhuma. Isso vale para todas as idades? Vale para todas as idades. Até porque, quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, menor. Nós começamos a partir de 7 anos, mas, na realidade, os adultos também precisam desenvolver ferramentas para ter qualidade de vida. Não sei se você sabia, 80% dos executivos e dos profissionais que dirigem as empresas, eles são demitidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades interpessoais. Não tem flexibilidade, generosidade, não sabem trabalhar em equipe, não sabem reconhecer erros e corrigir rotas, enfim, não sabem libertar o seu imaginário para desenvolver criatividade. E tudo isso bloqueia o psiquismo deles. 80% dos jovens no mundo todo estão desenvolvendo sintomas de timidez e insegurança. Isso é gravíssimo. 50% das pessoas, cedo ou tarde, Luiz Cláudio, terá uma experiência mais traumática que se cristalizará como um transtorno psíquico. Seja como pânico, obsessão, depressão, estresse pós-traumático e assim por diante. Ou anorexia nervosa e bulimia. Infelizmente, as sociedades modernas, que deveriam viver um apogeu da saúde psíquica no século XXI, está experimentando uma desertificação do prazer de viver, da interiorização, da saúde emocional e até mesmo de algumas funções nobres da inteligência. E o que se deve a isso, doutor? Porque a gente percebe também que, eu me lembro que a gente tinha um contato muito mais próximo com os amigos, com os familiares, saíamos para brincar, para se divertir, para ir em festas, almoçar, jantar juntos. Hoje em dia não, as pessoas preferem mais ficar em casa, os jovens principalmente atrás de uma tela de computador, acaba esquecendo aquele círculo de amizade. Isso também é um dos fatores? Esse é um dos fatores, e associado a isso quero mostrar uma das grandes causas que tem nos preocupado demais. Recentemente eu cheguei da Romênia e da Sérvia, onde dei conferências e publiquei livros. E lá eu percebi os mesmos fenômenos que estão acontecendo no Brasil, na Europa Ocidental, nas Américas e também na China. Um fenômeno mundial. Um fenômeno mundial, chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma grande bomba para a saúde psíquica, para a qualidade de vida, para os níveis de tolerância, generosidade e resiliência. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada 1 ano. E todo esse corpo de informação é registrado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, no centro do córtex cerebral, na memória de uso contínuo e levando a uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Para você ter uma ideia, uma criança de 7 anos de idade, ela tem mais informações hoje do que o imperador romano tinha quando dominava o mundo no auge de Roma. São informações empilhadas, não organizadas e que não produz um pensamento abstrato, raciocínio complexo, não produz a capacidade de interiorização, observação, tolerância, como eu disse, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações. O excesso de pensamento, ele bloqueia as experiências mais notáveis da psique. Gera fadiga excessiva, eu creio que muitos telespectadores estão experimentando isso, acordam cansados, mente agitada, sofrimento por antecipação, irritabilidade,
intolerância a pequenas contrariedades, déficit de concentração, esquecimento e uma série de outros sintomas. Crianças, adolescentes e adultos no mundo todo têm sido vítimas da síndrome do pensamento acelerado, que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte, como eu disse, da população mundial é afetada por ela. Eu dei palestra para a Polícia Federal e Polícia Internacional recentemente, e também havia um corpo de magistrados e pessoas do Ministério Público, e também fiz uma enquete sobre os níveis dos sintomas psíquicos e psicossomáticos. Grande parte deles, quase todos, estão apresentando 4 ou 5 sintomas. Também entre os da Receita Federal, costumo brincar, as pessoas que são temidas, mas deveriam ser mais amadas. Sim, é verdade. Eu tenho muito respeito por eles. Também estão apresentando um quadro muito rico de sintomas psíquicos e psicossomáticos. O senhor fez alguma pesquisa envolvendo jornalistas, que com toda certeza devemos estar também nesse meio? Você sabe que os jornalistas, que por terem um trabalho intelectual intenso, eles também bombardeiam o cérebro com uma série de construções intelectuais, imagens mentais, ideias, que geram um desgaste para 2, 3 ou 10 braçais. Então, tem de tomar cuidado, Luiz Cláudio. Eu tenho falado para vários jornalistas aqui e nos vários países em que dou entrevista. Quem quiser ter saúde psíquica tem de ter um caso de amor consigo mesmo. Precisa ter um romance com a sua própria história. Não querer ser um herói. A vida é breve e bela como gotas de orvalho que por instante aparece e logo se dissipa. Por ser tão breve, deveríamos vivê-la de maneira altruísta, solidária e altaneira. Deveríamos contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Deveríamos falar das nossas lágrimas para que os nossos filhos aprendam a chorar as deles. Professores deveriam falar dos seus fracassos para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio, se não utilizá-los para alcançá-lo. E deveríamos entender que é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. E, acima de tudo, deveríamos ser autores da nossa própria história e dar sempre uma nova chance para si mesmo. Augusto Cury é o nosso convidado de hoje aqui do Virando a Página, que infelizmente é um programa só de meia hora. Poderíamos ficar aqui horas e horas, porque é um assunto muito interessante. Não é à toa que já vendeu 13 milhões... 16 no Brasil. Já estou atrasado, já são 16 milhões de exemplares só no Brasil. Só no Brasil. É hoje o escritor mais lido no país e foi o escritor mais lido da década. Confere essas informações que eu estou passando, O autor mais lido da década passada. Disseram, na verdade, eu me sinto apenas um pequeno aprendiz. Poxa vida. Eu sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo. Sem dizer que é autor de famosas frases também, né? Em busca de mim mesmo. A imprensa, eu raramente gosto de tocar nesse assunto. A imprensa me considerou o autor mais lido da década passada, alguns órgãos da imprensa, mas na verdade sou um pequeno semeador de ideias. Há pessoas que não escreveram livros e que não fizeram grande sucesso e têm tanto ou mais relevância do que os meus próprios livros. Por falar nisso, como é que é esse o seu processo de criação? Criar é uma arte, é ser um artesão das palavras, pelo menos na minha história. Eu escrevo e reescrevo cada obra pelo menos umas 10 vezes. E toda vez que eu escrevo, eu não procuro o sucesso. E já são 27 livros. São 30 livros. 30, estou meio atrasado mesmo nas minhas contas. Já são 30 livros. São 30 e cada um livros. escreve quase